Olá, estamos aqui em Brasília, diretamente do evento anual do Movinfra. Estamos aqui com o Gesualdo Silva. O Gesualdo é diretor-presidente da ABTP, Associação Brasileira de Terminais Privados. Gesualdo, tudo bem? Graças a Deus, Danilo. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar aqui e já aproveitar para parabenizar na pessoa da presidente executiva, da Movinfra, Natália Marcassa, todo o seu conselho diretor. E a ABTP, rapidamente, a ABTP hoje é a maior associação e mais representativa associação do setor portuário. Hoje nós contamos com 98 empresas associadas, algumas delas também fazem parte aqui da Movinfra, né? Claro. E essas empresas possuem 250 terminais portuários em 22 estados brasileiros. A gente movimenta todos os perfis de carga. Nossas associadas têm um impacto da ordem de 19% do PIB nacional. Caramba. Então, assim, realmente uma grande associação, né? E a gente contribui de uma forma extremamente positiva para o desenvolvimento do setor, né? Sobretudo do setor portuário. Nós olhamos a logística como um todo, porque não existe porto sem a logística, sem um acesso terrestre até ele, né? A gente tem uma bastante interação e nesse ponto a Movinfra é uma grande parceira, como também a NTF, como a BCR, né, do Marcos Início, e a BR lá do amigo Fábio Rogério. E, Gesualdo, já que você está colocando essa questão dos grandes investimentos, né, a gente está discutindo aqui no nosso evento exatamente os 30 anos da Lei de Concessões, né, e aperfeiçoamentos legais, normativos, regulatórios, que poderiam fazer com que esses investimentos em infraestrutura fossem acelerados ainda mais. Como que você tem visto essas discussões, esse amadurecimento do arcabouço legal até aqui para a gente ter um setor de logística mais pujante? Em 95, né, o Brasil teve um olhar muito grande no sentido de que muitos dos investimentos não eram mais possíveis serem arcados somente pelo setor público. Né? O setor público tem outras grandes prioridades, né, que devem levar a cabo. Não sou aqui defendendo o Estado mínimo, mas na realidade ele possui outras prioridades. Em 95, com a Lei das Concessões, foi a grande oportunidade, né, de começar a instituir no arcabouço nacional uma segurança jurídica para que os privados pudessem fazer os vultosos investimentos, porque investimento em infraestrutura realmente são de grande montas, né? E a gente vem acompanhando de lá para cá sempre boas inovações, né? Em 2009, nós tivemos 2004, na realidade, a 11.309, que foi a lei das PPPs, né? Onde trouxe dois marcos importantes, que foram as PPPs concessionadas e as administrativas. Certo. As concessionadas era aquele tipo de concessão em que era difícil o privado assumir sozinho, porque tinha uma margem de risco muito grande. Tipo uma estrada que levava a algum lugar a um outro lugar que você não tinha ali mais ou menos uma previsão exata de tráfego e ela por si só não se pagava. Tá bom. Então, com esta lei, o governo tinha uma parte que ele patrocinava desse processo, né? E na lei da concessão havia também uma deficiência que era para atender às necessidades do próprio governo. E pela essa 11.309 de 2004 vieram as PPPs administrativas, né, em que o privado vem, faz todo o investimento, faz toda a operação e o governo, na realidade, o ente público é que paga. E eu faço questão de falar nisso, né, porque existe uma única parceria público-privada administrativa federal. E eu tive a grata satisfação de ser o viabilizador dessa parceria, que é um complexo Data Center Capital Digital do Banco do Brasil e Caixa Econômica aqui em Brasília, na Granja do Torto. Né? Sim, Biotic. Na época, exatamente. Na época, tivemos um apoio muito grande da estrutura do Ministério do Planejamento, que era lá o Maurício Portugal, era um dos líderes, Lucas Navarro, e no TCU a gente teve também vamos dizer assim, um patrocínio muito grande do ministro Benjamin Zinler, à época, né, que era bastante entendedor. No setor portuário, na realidade, a gente não tem muito assim uma forma de concessão nativa. Tivemos agora a concessão do Porto de Vitória. Sim. Né? Ali, de fato, é uma concessão. Mas o que nós temos dentro do setor portuário hoje é uma figura que é chamada arrendamento, que na realidade é uma cessão onerosa de uma área pública, para que em cima desta área possa exercer um serviço
de relevante interesse público, mas que também pode ser exercido fora dessa área, que são os chamados TUPs, os portos privados. Então, que são os arrendamentos dentro dos portos organizados e fora os TUPs. Nesse contexto, né, esse sistema foi introduzido, né, no arcabouço jurídico nacional lá em 1989, com a Lei 8.630, que foi chamada a primeira lei do setor portuário, né? E que cerca de 20 anos depois, em 2013, né, ela teve vamos dizer, não vou dizer uma revisão, porque acabou tendo outro marco legal, que foi a Lei 12.815 de 2013, na época lá do governo da presidente Dilma. Ela tinha a Lei 8.630 trouxe o privado para fazer exploração portuária, que até então a sua grande maioria era feita pelas próprias empresas estatais, e de uma forma que já não se concebia mais, no mundo todo já estava passando para a mão do privado, porque tem atividades que têm que ser feitas pelos privados mesmo, né? E a 12.815, ela trouxe alguns pontos assim, positivos nesse processo, no sentido de atrair o capital, como, por exemplo, abrir para que esses terminais fora dos portos organizados, fora dos portos públicos, são chamados TUPs, pudessem movimentar quaisquer tipos de cargas. Antigamente, antes da 12.815, eles eram restritos a cargas próprias ou algumas cargas ali marginais que eles pudessem seguir. Então, a 12.815 trouxe isso, mas trouxe também algumas outras coisas que hoje encarecem de ser revistas, né? Tais como uma excessiva centralização das tomadas de decisões aqui em Brasília. Antes a gente tinha muito lá nas autoridades portuárias, que é na realidade um modelo... As companhias docas. Companhias docas, que é um modelo landlord que é implementado no mundo todo, onde você tem decisões de forma descentralizada. O poder central traz as diretrizes, os interesses públicos, né? Na realidade ele traz faz o planejamento, vamos dizer assim, global, olhando a logística brasileira como um todo e o porto inserido dentro dessa logística. Isso aí, com essa centralização de todas as atividades aqui, não estou questionando a necessidade de ter se feito isso à época, haviam as suas justificativas, mas a gente vê que é um bom momento de se começar a pensar, não de uma forma talvez rápida e imediata, mas de uma forma gradativa, né? E sobretudo nos principais portos fazer esse movimento. E hoje a gente está discutindo de novo o marco legal, né? Exatamente, mas antes de falar da discussão do marco legal, a gente tem que falar o que está motivando essa discussão do marco legal. Não é uma discussão simplesmente, porque 10 anos da 2.815 nós identificamos gargalos, nós identificamos pontos que precisam ser melhorados para que o Brasil consiga acompanhar para e passo o mundo como um todo. O Brasil é um grande exportador, por exemplo, de commodities, é o celeiro, vamos dizer assim, do mundo. Mas hoje nós temos outros países que competem diretamente. Então nós precisamos cada vez mais trabalhar esse nosso custo Brasil. E o setor portuário hoje, vocês sabem disso, né? Mais de 95% do fluxo do comércio internacional brasileiro é feito através do sistema portuário. Isso é quase que uma regra no mundo todo, a não ser aqueles países ali bem pertinho, né? Então, ou seja, nós somos totalmente dependentes do setor portuário, sobretudo para exportação. Perfeito. Do nosso agronegócio e do líquido, que 100% é feito através do setor portuário. Então, é um setor extremamente crítico à nossa soberania, extremamente crítico ao nosso desenvolvimento. Então, nós precisamos cada vez mais tirar todos os gargalos, todas as amarras que podem impedir que esse setor se desenvolva. E ele é um setor de investimento intensivo. E hoje toda a exploração portuária no Brasil, quer queira, dentro dos portos organizados ou públicos, como queira denominar, ou fora deles, é feito por empresas privadas. E num ambiente extremamente concorrencial, existe uma concorrência entre os terminais dentro dos portos organizados, entre eles e os terminais que estão fora dos portos organizados, e entre esses terminais existe uma concorrência. Então é um mercado altamente competitivo. O que rege é o preço, não é uma prestação de tarifa, não é um monopólio natural. Então é preciso que hoje existe uma diferença regulatória
em relação a esses terminais que estão fora e entre os terminais que estão dentro, mas mais do que isso, né? Existe todo um aparato regulatório para esses terminais que estão dentro dos portos organizados que dificultam e dão insegurança aos necessários investimentos que precisam. Vou dar alguns exemplos. Reporto, que vocês acompanharam aí. Olha que luta para garantir. E o reporto, nada mais, nada menos, ele já deveria ter sido internalizado no arcabouço tributário brasileiro, o que está se fazendo agora com a reforma tributária. Porque país nenhum do mundo tributa investimento em infraestrutura. Para exportação, principalmente, né? Sobretudo para exportação, né? Você tem que deixar o seu produto competitivo. Uma outra questão, né? A modelagem com que hoje são feitos os arrendamentos. O governo funciona muito como um sócio e ele tenta explorar o máximo daquele orçamento, quando na realidade ele tem que ver um porto e aquele arrendamento como uma ferramenta para escoar as nossas riquezas. Então, na realidade, ele tem que deixar aquele cara fluir, fazer os investimentos necessários por conta e risco para atender às demandas. Então, o que foi identificado é que, graças a Deus, as demandas do Brasil estão crescendo cada vez mais, tanto é que toda a nossa infraestrutura de logística está sendo que ser revistas. Não sei se vocês estão com costume de viajar de carro aí nas estradas, olha a quantidade de caminhões e bitrens que tem hoje. Isso significa o quê? Que nós precisamos buscar um equilíbrio da nossa matriz logística, utilizando ferrovias, utilizando hidrovias, que o Brasil tem bastante, para que a gente use o melhor desses modais, né? Então, no setor portuário é a mesma coisa. Em termos de investimento, nós vimos fazendo os investimentos, nós vimos colocando as tecnologias, até porque nós recebemos as pressões mundiais, porque o mesmo navio que para em Singapura, para lá na China, a maioria para aqui no Brasil. E nós temos que atendê-los na mesma velocidade, porque o navio parado é um preço altíssimo de demurrage em cima disso. Então, nessa parte, a gente caminha-se bem, com muita questão de insegurança jurídica ainda que precisa ser olhada, tá? Mas na parte aí nossa regulatória, a gente está muito aquém do que os países que, sobretudo que a gente teve a oportunidade de visitar, a Alemanha, Roterdã, Estados Unidos, eles estão no estágio mais avançado dessa liberdade. Então, e diante dessa demanda, diante dessa defasagem, e diante também das oportunidades geopolíticas que o mundo hoje oferece, e o Brasil pode se candidatar, sobretudo pós-pandemia, que havia uma centralização de produção, né, dos principais produtos na China e Índia, o mundo viu que não dá para ficar nessa dependência, né? E então outras nações estão sendo olhadas, e o Brasil tem toda a condição de se posicionar, mas para isso é preciso que a gente tenha a nossa infraestrutura, sobretudo portuária, adequada. Foi nesse sentido, né, que o presidente da Câmara dos Deputados Federais, com essa sensibilidade, montou uma equipe de juristas, que é uma praxe no Congresso Nacional fazer isso, né? No Código Civil já foi feito isso, parece que na lei das informações digitais também já foi feito isso, e ele chamou uma equipe de juristas lideradas por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o relator, um desembargador do Tribunal Superior do Trabalho, esteve ministro do TCU, o diretor-geral da ANTAC e outras juristas aí conhecidos no mercado, para que eles analisassem o nosso atual arcabouço diante dessas necessidades e ouvissem a sociedade, e eles ouviram. Foram várias audiências públicas, a ABTP fez questão de participar de todas, dando a sua sugestão, e vimos nessas audiências públicas vários stakeholders participando, como as federações laborais, como representações dos usuários, né, de cargas, todos eles participando desse processo. Então foi um processo bastante rígido, bastante transparente, e que redundou agora, então, nesse anteprojeto que eles acabaram de apresentar nesses dias, e que a gente agora também está debruçado em cima deles. E você tem alguma expectativa de quando isso pode ser votado ou implementado? O que acontece? É um anteprojeto que foi elaborado por essa
comissão de juristas. Perfeito. Agora foi entregue ao presidente Lira da Câmara. Aí ele tem várias coisas que ele pode fazer com isso. E o que a gente espera que ele vai fazer é transformar num projeto de lei e aí começar a correr dentro do processo legislativo de ampla discussão, Sim. que é normal de se aconteça, né? Perfeito. Dada a urgência que o Brasil tem para que esses investimentos ocorram, olha, nós temos pedido investimento para outros países, porque esses terminais portuários que nós temos aqui, alguns deles são brasileiros nativos, mas a maioria não. São de grupos internacionais Sim. que têm terminais em outros países e que na hora de decidir investimento, eles decidem para onde vão em função, sobretudo, da segurança jurídica que eles têm do retorno daquele investimento que eles estão fazendo. Porque negócio aqui no Brasil tem, né, Josualdo? E muito. Carga para transportar não falta, né? Não falta. O que a gente precisa é dar estabilidade jurídica e regulatória, desburocratizar. E o governo também sentiu isso. Quando eu falo governo, lato sensu, a Câmara dos Deputados chamou essa comissão de juristas, Sim. o Ministério dos Portos e Aeroportos, junto com a Casa Civil, criou o Navegue Simples. Sim. E qual é o objetivo? Se você for ver, o tema deles todos é justamente esse. Perfeito. É desburocratizar, liberdade de investimento, deixa o empresariado assumir os seus riscos, fazendo aquilo que ele sabe fazer bem no ambiente competitivo. Legal. Obrigado, Gesualdo. Valeu pelo seu tempo aqui. Queria agradecer. Obrigado, Gesualdo Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários. Você esteve aqui com a gente desde o lançamento do Move Infra, o terceiro ano que você está aqui, terceiro ano que eu estou presente. Inclusive, eu e a diretora executiva, a Cláudia, que nos acompanha ali, estávamos numa atividade, né, com os nossos associados lá em Curitiba, Paranaguá, que nós temos os órgãos regionais da BTP, né? Uhum. E a gente estava numa atividade intensa lá ontem, inclusive com a autoridade portuária, e pegamos voo essa madrugada aí para chegar aqui e poder estar participando com vocês, e estamos indo para São Paulo para um outro evento. Legal. Amanhã, vida que segue. Muito felizes com a presença de vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Danilo. Valeu. Tchau, tchau.